بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, estimados acompanhantes do canal Da'wa Nakala, Inshallah, hoje vamos começar uma série de aulas no livro Kitab Al-Kabair, como estão a ver, do Imam Mu'arrikh Muhaddith Al-Hafiz Shamsuddin Al-Dhahabi. E neste livro, inshallah, nós vamos ter em cada quinta-feira uma lição. Portanto, inshallah, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar a firmeza de continuarmos em cada quinta-feira, trazermos para os caros ouvintes mais uma lição deste livro, Kitab Al-Kabair. Espero que os irmãos que conseguirem ou que têm este livro poderão fazer acompanhamento da explicação daquilo que é o conteúdo trazido por o Sheikh Al-Dhahabi, por Imam Al-Dhahabi neste livro, e aqueles que não tiverem poderão baixar da internet, então, para poder ajudar a fazermos acompanhamento daquilo que serão as aulas que, inshallah, vamos dar. Este livro traz cerca de 70 kabira. E a lição número 1 de hoje vai ser uma lição de introdução, onde vamos falar primeiro do seu autor, que é o Mu'arrikh Al-Muhaddith Al-Imam Al-Hafiz Shamsuddin Al-Dhahabi. Depois vamos falar do próprio livro, dos conteúdos que tem no próprio livro, e no final faremos uma introdução do que é Kabira, ou o que é contado como Kabira, inshallah. E para começar, vamos aqui falar, inshallah, do autor deste livro. O autor deste livro, conhecido por Al-Dhahabi, o seu nome é Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Abdullah Al-Turkumani Al-Fariqi Thumma Al-Damashqi, conhecido por Imam Al-Dhahabi. Imam Al-Dhahabi nasceu no ano 673 de Hijra e veio a falecer no ano 748 de Hijra. Portanto, este é o ano do nascimento e da morte do Sheikh e Imam Al-Dhahabi. Imam Al-Dhahabi teve a sua infância numa casa onde quase todos os seus membros eram membros da casa, membros da família, eram pessoas dotadas de conhecimento. O seu pai, que era orivo, razão pela qual ele foi chamado Al-Dhahabi, porque Al-Dhahab na língua árabe significa ouro. Então, o seu pai era orivo, que durante o dia ele trabalhava o ouro e durante a noite ele preocupava-se em ir aprender ilmu al-hadith. Também tinha uma tia, irmã do pai, chamada Sittul Ahl, também era uma senhora dedicada na aprendizagem do ilmu al-hadith. Para além do ilmu al-hadith, esta senhora
teve uma autorização, nós podíamos chamar agora, teve um diploma, uma licenciatura dada pelo imam ou Sheikh Ibn Malik, que é conhecido como o perito na língua árabe, e até tem alguns poemas conhecidos por Alfiyat bin Malik. Esta senhora foi autorizada por este sheikh, por este grande imam na língua árabe, em ser alguém que já pode dar aulas de língua árabe, e assim como do hadith, como dissemos. Também ele tem um tio, irmão da mãe, chamado Ali. Também era um senhor, era um sheikh, era um imam, também conhecido na área de ilmu al-hadith. Al-Imam al-Dhahabi, que nós agora estamos a falar, foi um sheikh que foi à busca de conhecimento em várias cidades. Como diz aqui na sua biografia, ele foi à busca do conhecimento no Sham, isto no Médio Oriente, foi buscar conhecimento no Egito, assim como no Hijaz, na Península Arábica. E ele era perito nos seguintes conhecimentos: no ilm al-qira'at, qira'at al-Quran, ilm al-hadith, al-tarikh, história, não é? Ilm al-jarh wa al-ta'dil, e mais outros conhecimentos em que ele teve a oportunidade de ser considerado como al-Hafiz. Al-Hafiz é aquele indivíduo que tem alguma competência em memorizar e tem um conhecimento que está acima de outros conhecedores. Portanto, quando ele diz o próprio Dhahabi de que ele buscou conhecimento ou aprendeu de mais de 1.300 sheikhs. Em outras palavras, al-Dhahabi teve cerca de 1.300 professores, onde ele foi buscar o conhecimento, e estas pessoas passaram para ele o testemunho do conhecimento em várias áreas do conhecimento. E ele, Imam al-Dhahabi, tem mais de 200 obras escritas por ele, enquanto ainda ele era jovem, só que mais tarde ele teve problemas de cegueira, tornou-se cego, deixou de compilar e escrever obras e livros, passou apenas a dar aulas e a dar khutbas nas mesquitas. Portanto, isto para dizer de que o autor deste livro é um indivíduo, é um senhor com muita bagagem, com muito conhecimento, e vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos ajudar a interpretar e explicar aquilo que são os conteúdos existentes aqui neste livro. E nós aprendemos com isso de que se Imam al-Dhahabi teve mais de 1.300 professores, e nós hoje, nos dias em que estamos, você tem apenas um professor, e ainda com esse um único professor, você não consegue terminar um único livro. Você aprende 2, 3 páginas durante segunda e terça-feira. Na sexta-feira você já está a subir no mimbar, a aparecer como um grande sábio, um grande alim. Temos aqui uma lição que deve ser tirada por nós todos, que não é com conhecimento, 2, 3 páginas de conhecimento que você deve subir no mimbar, mas você deve ter muita bagagem para você ser considerado alguém que já tem conhecimento. Então, o Sheikh aqui tem 1.300 professores, tem mais que 200 obras. Ele foi buscar o conhecimento no Egito, foi buscar o conhecimento no Sham, foi buscar o conhecimento no Hijaz. Isso tudo proporcionou a ele uma larga gama de conhecimento, e
Inshallah, e nós temos prova disso, são vários livros que chegaram até nós deste muallif. O ano 1348 gregoriano, isto é Miladi, o Imam al-Zahabi veio a falecer em Damasco e foi sepultado, a sua sepultura está em Damasco, hoje capital da Síria. Portanto, este é o ponto que nós queríamos trazer a respeito do autor. Em relação ao livro, este livro é um livro que qualquer indivíduo, seja ele alim ou alguém que vai à busca do conhecimento, é um livro que tem várias vantagens para os dois ou as duas camadas de pessoas, aqueles que têm conhecimento ou mesmo aqueles que não têm conhecimento. É um livro que tem várias vantagens e merece alguém procurar ter na sua biblioteca, ter no seu cacifo e buscar conhecimento nele. Para aqueles que são tulab al-ilm e ainda não têm conhecimento, ainda não são ulamás, poderão buscar nele vários conhecimentos acerca dos kabiras, acerca dos pecados que o Islã nos recomenda a nos afastarmos dos tais pecados. E para aqueles que já são alimos, que já têm algum conhecimento reconhecido, podem buscar este livro como uma fonte, não é? Para poderem enriquecer aquilo que são as suas compilações ou suas obras. Então pode-se buscar este livro para ser uma fonte para aqueles que já são alimos, já são imamos, já são shiukhos que compilam ou escrevem livros. E para aqueles que são khutabá e duat, aqueles que dão palestras nas sextas-feiras, é um grande livro para poder chamar a atenção acerca daquilo que são os grandes pecados que o Islã recomenda para nós podermos afastar, e se nós nos afastarmos dos tais grandes pecados, termos a oportunidade de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os pecados menores, como havemos de ver aqui, de que Allah subhanahu wa ta'ala promete e se responsabiliza caso alguém dos seus servos se afastar dos grandes pecados, poder expiar ou invalidar os pecados menores. Isto é acerca do próprio livro. Agora vamos falar do kabira, o que é kabira, o que é o pecado maior. A-ta'rifu bil-kabair. Em relação a isso, todos os ulamás são unânimes. اتفق العلماء على أن الذنوب قسمان. Os ulamás estão unânimes de que os pecados são divididos em dois tipos de pecados. الذنوب قسمان. كبائر, pecados maiores, وصغائر, e pecados menores. E para eles fazerem esta divisão de pecados maiores e pecados menores, eles basearam-se nos seguintes versículos. No versículo que vem no Surat Shura, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ, Allah subhanahu wa ta'ala diz: e aqueles que se afastam min kaba'ir al-ithmi, dos pecados maiores. Al-ijtinab é você colocar-se longe do pecado. O pecado está um lado e você está no outro lado, e não haver cruzamento, não haver junção entre você e o pecado. Então, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ, aqueles que se afastam dos pecados maiores, وَالْفَوَاحِشِ. E o fawahish, meus caros irmãos, os ulamás dizem que são aqueles pecados que também são maiores, mas em algum momento esses tais pecados nós não praticamos em público. Não praticamos em público. Então diferenciam entre fahisha e munkar. Eles dizem que munkar é aquele pecado que é praticado em público, e fahisha é geralmente aquele pecado que não é praticado em público.
que não é feito ou que não é praticado em público. Em algum momento é aquele pecado que não é feito em público. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, faz wasf desses tais pecados que não são feitos em público, como por exemplo o zina, o adultério, o liwato, que é o homossexualismo, ou você ser lésbico, ou nikah, você casar com os seus familiares, fazer zina com os seus familiares. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Allah chamou aqui o zina de fahisha. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Não se aproximem do zina, porque o zina é fahisha. Portanto, logo percebemos que é um pecado que geralmente, embora em algum momento pode-se fazer em público, mas a sua natureza é de se fazer num sítio escondido. Também o homossexualismo ou amal qawm Lut. Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ. Vocês estão a praticar fahisha, estão a praticar o homossexualismo. Embora hoje, no século XXI, as pessoas estão a tornar o homossexualismo em algo normal, em algo que se pode praticar, um homem casar com um outro homem, uma mulher casar-se com uma outra mulher, mas isso tudo entra dentro daquilo que são al-kabair, que são os pecados que não são praticados em público. E ele diz também a respeito do zina, que você pratica com os seus familiares. Pratica zina com sua filha, pratica zina com sua irmã, pratica zina com sua mãe, pratica zina com a mãe da sua esposa, pratica zina com a sua avó. Esses todos são chamados de fahisha, e este zina é até mais perigoso que aquele zina que você pratica com alguém que não seja da sua família. Razão pela qual até agora, só para dar como subsídio, aquele indivíduo que pratica o zina, que pratica o adultério com alguém que seja seu maharim, sua mãe, sua filha, sua irmã, sua sogra, este indivíduo, mesmo que ele não seja muhsan, que não seja alguém que não é já casado, a pena no Islã é a morte. É a morte. Enquanto que o outro adultério, se você não for muhsan, não for alguém que já teve um casamento anterior, é apenas 100 chicotadas, e se você tiver um casamento já coisa, você é apedrejado até a morte. Enquanto que aqui, mesmo que você não seja muhsan, se você praticar adultério com alguém da sua família ou alguém da família de sua esposa, enquanto você ainda estiver casada com essa mulher, então a pena no Islã é ser apedrejado até a morte. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءَكُم مِنَ النِّسَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Não se esposais, não podem casar com aquelas esposas que os vossos pais casaram-se com eles. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, porque isso é fahisha, é pecado. Então, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. Os ulamás dizem que é aquele pecado que seja menor. Lamam é sigar al-kabair. Só que aqui no illa, os ulamás de tafsir divergiram se é al-istithna aqui, o illa é muttasil ou munqati. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Se o illa aqui é muttasil ou se é munqati. Se for muttasil, والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم, significa aqueles que praticam um pouco daqueles pecados maiores. Se for munqati, significa والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم, praticam aqueles pecados que são pecados maiores, como havemos de ver. Quais são esses tais pecados maiores? Illa lamam, e praticam aqueles pecados que são menores, que Allah subhanahu wa ta'ala não colocou, ou o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não colocou lá uma pena aqui no dunya ou um castigo no akhira. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Então, os ulamás, com base neste versículo, dividem entre os pecados, pecado maior e pecado menor. Temos um outro versículo no Surat Nisa, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz:
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه, se por acaso vocês se afastarem daqueles pecados que nós estamos a proibir a vocês, que vos foram proibidos, que foram tornados haram para vocês praticar esses tais pecados maiores, nukaffir ankum sayiatikum, então vamos perdoar e vamos invalidar aqueles que são os pecados menores. Aqui sayiatikum, os ulamais dizem que são dhunub as-saghair, são aqueles pecados menores. E esta é uma prova também de que diz que caso você se afastar daqueles pecados maiores, como aqui havemos de ver o shirk, o qatl, matar, o sihr, qadf al-muhsanat, akul mal al-yatim, aqueles pecados todos, como havemos de ver com detalhes, se você se afastar desses pecados maiores, então Allah subhanahu wa ta'ala se responsabiliza em invalidar e perdoar os pecados menores. Mesmo assim, portanto, esta são as provas de que os ulamais dividiram os pecados em pecado menor e pecado maior. E o Sheikh continua dizendo: وَلَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْكَبَائِرِ. Os ulamais divergiram no número dos pecados. Número dos pecados. Porque nós temos alguns hadiths que colocam o número dos pecados, por exemplo, 7, como 7 pecados. Temos aquele hadith que vem narrado por Al-Bukhari, fi Adab al-Mufrad, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: "Istanibu as-sab'u al-mubiqat", afastam-se dos 7 pecados. 7 pecados. E temos um outro hadith também de Bukhari, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: "Al-kabairu tis'un", os pecados são 9. Al-kabair tis'un. Portanto, já temos o número de 7, agora também temos o número de 9. E ele menciona ashirku billah, você associar Allah subhanahu wa ta'ala a outra divindade que não merece ser adorada. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, você matar alguém que é haram para si, você matar a tal pessoa porque você está a matar não com alguma justiça. Wa aklu riba, consumir usura, consumir o riba, não é? Aquilo que nós chamamos de juros. Wa aklu mal al-yatim, consumir os bens dos órfãos. Wa tawalli yawm az-zahf, você desertar durante a batalha, durante o combate, você fugir e deixar os seus irmãos muçulmanos em frente do inimigo e você fugir, desertar. Wa qadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, e você apontar ou acusar aquelas mulheres que são castas, mulheres fiéis e honestas, de que são adúlteras ou praticaram o zina. Wal-ilhad fi al-haram, você fazer ilhad no haram. Wa uquq al-walidain, e você desrespeitar e não fazer bir, não tratar bem os seus pais. Portanto, esses são 9 pecados. 9 pecados. Então já temos 7 pecados, já temos 9 pecados. E também foi narrado por Abdul Razak no seu tafsir, que diz que al-kabair sab'in. Ele diz que perguntou Ibn Abbas radiallahu anhu: "Kam al-kabair ahiya sab'?" Quantos são os kabairs, os pecados maiores? Será que são 7? Qala Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu respondeu: "Hiya ila sab'ina aqrab." Elas, para o número de 70, estão mais perto. E só para agora esclarecer que o Sheikh aqui, Al-Zahabi, Al-Hafidh Shamsuddin Al-Zahabi, neste livro ele menciona 70 pecados maiores. 70 pecados maiores, e são esses pecados que, inshallah, com o decorrer dos dias, vamos falar um por um, inshallah, se Allah ainda nos dar vida e oportunidade e firmeza, e cada um desses pecados falarmos durante esse tempo todo. Então são 7, 9, 70. E menciona também como parte min al-kabair az-zina, o adultério, a sariqa, roubar, o yamin al-ghamus, aquele juramento que nos leva
para que nos mergulha no fogo do inferno, wa sharbul khamri, e consumir as bebidas alcoólicas, wa shahadat az-zur, também você dar um mau testemunho, quer dizer, testemunhar falsamente, wa namima, e você difundir o namima, o al-ghiba, também você estar a falar mal dos outros. Enquanto que o Tajuddin as-Sabki também fala de 35, de 35 pecados. Inshallah, vamos terminar aqui nestes 35 pecados, e na próxima aula, inshallah, na próxima quinta-feira, vamos mencionar estes tais 35 pecados que Shamsuddin as-Sabki menciona aqui no livro, e vamos explicar cada um deles, inshallah. Portanto, e depois disso, daremos aquela que é a explicação, que é o tafsir, a definição do Kabira. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala tenha nos dado percepção daquilo que vimos nesta primeira lição, e prometemos, inshallah, voltarmos na próxima quinta-feira para darmos continuidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.